Então, assim, gente, a Prof mandou os vídeos para vocês assistirem, mostrando outras realidades tanto da China, tanto da Índia, que eu mandei semana passada, quanto que eu mandei segunda-feira, da China e do Japão, para a gente perceber e ampliar o nosso leque, ampliar o nosso olhar sobre esses países. Porque o que a apostila traz é bem superficial, né? Ela vai trazer o contexto ali do contato dos portugueses com a região oriental, que é o espaço das Índias, né? Conhecido como espaço das Índias, nessa busca de comércio. E como foi essa relação dos portugueses com esses países? Então, a gente viu que na Índia, os portugueses atuaram com violência, ou seja, para conseguir o que eles queriam. Agora a gente vai ver como que foi isso na China e como foi isso no Japão, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês na página 25 para acompanhar. Hoje a gente vai trabalhar com o livro didático de vocês, com a apostila, né? Então, página 25. Começa falando da China ali. Então, a China era o centro do mundo, gente, por conta da Rota da Seda. Era muito importante. E os caras tinham muito desenvolvimento militar. Então, os portugueses não podiam chegar lá e se usar de violência, porque não ia rolar. Eles tinham medo dos chineses, na verdade. Então, no primeiro momento, o que aconteceu, tá? A China... Prof, que página que é? Página 25. Tá. Página 25. Então, no primeiro momento, os portugueses chegam na China para dialogar com os chineses. Ou seja, para trabalhar de forma diplomática com os chineses. Porque não ia rolar se eles chegassem na China usando de violência. A imagem que está mostrando para vocês aqui, ó, é a imagem da muralha da China, certo? Então, a muralha da China, ela foi construída há séculos atrás, né? E foi terminada na dinastia Ming, que é uma dinastia que foi no poder de 1368 até 1644. Eles ficaram 300 anos no poder, essa dinastia, onde eles terminaram a muralha da China, né? É uma muralha que tem mais de 8... Passa por mais de 20 mil quilômetros a estrutura da muralha, tá? Ela tem 14 metros de altura, chegando a 14 metros de altura em alguns pontos, com 6 a 7 metros de largura. Fala, João. Chineses são chinescentristas. Olha, João, é bem legal a palavra que o João usou, né? Não tem o eurocentrismo lá, a Europa, no Oriente era bem isso mesmo. Os chineses eram um centro de tudo no Oriente, tá? Eles são muito importantes. Na verdade, eles desenvolvem toda a tecnologia que nós conhecemos hoje. Fala, Iago. Prof, a China é a junção de vários povos? Você tem ali os chineses, certo? É claro que na composição na história da China, assim como a história dos gregos ou qualquer outro povo, é uma formação diversa. Mas, fisicamente, eles são muito parecidos. É diferente da gente falar do Brasil. O Brasil é um caldeirão cultural. Brasil é Brasil, não é? Tá? Coisa que não acontece nem na Europa e nem na China. Então, é diferente. Lembra que eu falei para vocês que o Japão, ele tinha inúmeras ideias imperialistas, ele chegou a dominar a China. Depois a gente vai perceber, os chineses com todo esse poder, com a rota da seda, depois vão ser dominados pelo Japão, que territorialmente é muito menor, mas as ideias imperialistas japonesas eram gigantes, e os japoneses usavam de muita violência e chegaram, sim, a dominar a China. Em 1949, né, já é século, vai passar por uma revolução, certo? Que é a revolução maionista, ou seja, Mao Tse-tung no poder, né? E aí a China se torna socialista. Até hoje. O áudio não está funcionando. E até hoje, os chineses são
Minha internet, sua estava escrito ali. Ó, Sua internet está instável. ô Vitor, tu desliga o teu áudio, Vitor, Mas é tá porque falando. agora ela não está se mexendo. Google, eu vou ter que entrar no seu celular. Gente, olha só, voltando lá. Depois desse breve intervalo comercial. Então, a muralha da China foi construída com o objetivo de proteção, certo? Então, imaginem, 6 a 7 metros de largura por quase 14 de altura. Em alguns pontos, né, eles ficavam vigiando o tempo inteiro. E se houvesse qualquer ataque, eles colocavam fogo, né, nessas partes mais altas, para que as pessoas pudessem ver, e o fogo era o sinônimo, então, que estava sendo, que essa região, que a China estava tentando ser invadida, certo? Uma coisa que a China era um império armado, então era temido pelos portugueses, né? A China produzia porcelana, olha só, gente, olha os chineses, porcelana, papel, seda, né? Pequim já foi a maior cidade do mundo, certo? Então, é como os chineses. Como é que é, João? Tu falou? Oi, Vitor. Chinescentristas. Os chinescentristas. Então, como o João falou ali, tá? E o poder da marinha deles era gigantesco. Esses chinescentristas, entre aspas, seria tipo China no centro do mundo? Isso, é porque a Meu Deus do céu. cidade do mundo. Então, claro que no Oriente, eles eram o que tinha de mais poder. Inclusive, em um dos vídeos que eu mostrei para vocês, o autor fala, tem uma discussão mesmo, que os chineses se achavam realmente o centro do mundo. Tipo, eles não estavam nem aí para a Europa, porque eles tinham tecnologia, eles tinham poder bélico, eles tinham uma marinha forte, eles dominavam o oceano. Tipo, tô nem aí para os europeus, entendem? Então, é bem o que o João falou. Alguns autores também falam sobre isso, né? Então, a pólvora, a bússola, a escova de dente, a pasta e a escova de dente, o carrinho de mão, álcool, pipa, né? As pipas, né? Asa delta, seda, papel moeda, o baralho, fósforo, né? Tudo isso é criação e invenção dos chineses. Então, olha o poder, né, que os chineses tinham, certo? Só para vocês terem essa ideia. Então, obviamente, que os portugueses queriam estabelecer relações diplomáticas com os chineses. A China não estava nem aí para os portugueses. Tipo, os portugueses fizeram para os chineses. Então, não houve interesse, de maneira geral, dos chineses para com Portugal, exceto que Portugal tinha levado prata. Né? Portugal não tinha prata no seu país, mas tinha levado prata com ele. Então, a prata interessava os chineses, por conta para cunhar moedas, tá? Então, o interesse dos chineses estava na prata. Fala, Iago. Falando agora mesmo do Japão, quem colonizou Nagasaki foi Portugal, né? Sim. Tá. É a cidade portuguesa, né? Vamos falar dela. Olha só, então o que acontece? Como eles não conseguiram, através dessas relações diplomáticas, estabelecer um comércio com os chineses de cara, eles começaram a ter relações clandestinas com alguns chineses, ou seja, do Império. Então, como não conseguiram esse negócio diretamente com as dinastias que estavam no poder, eles fizeram várias relações clandestinas de venda e de troca de mercadorias, né? Então, os chineses, qual é o interesse dos chineses na dinastia Ming? A prata para cunhar moedas, como eu já disse para vocês, né? Então, havia nessa época também, além da rota da seda, que era importante, por isso que transformou a China num grande império, nesse período, nessa época eles comercializavam a papoula também. A papoula é uma planta
mas que não é cultivada na China, é cultivada na Índia. Quem comercializa são os chineses. Então, a Índia planta a papoula e os chineses vendem, comercializam. A papoula é uma planta alucinógena, certo? É uma droga. Era utilizada para anestesia e para medicamento. É claro que havia utilização para outros fins também. Então, vai ter um momento que eles vão proibir o comércio do ópio. O ópio é essa droga que parte da papoula. Então, a papoula é a planta cultivada na Índia. E o ópio é o produto que vem da papoula. E esse ópio, então, é utilizado, tá, para efeitos medicinais, mas também usavam para outras coisas, para efeitos alucinógenos. Então, vai ter uma guerra chamada Guerra do Ópio, porque os ingleses também vão querer ganhar dinheiro com ópio. E os chineses também. E a Inglaterra vai comercializar o ópio, vai ganhar dinheiro, e os chineses querem proibir o ópio na China, porque tem pessoas usando não para fins medicinais, mas só para efeitos alucinógenos. E aí vai gerar uma guerra, que é chamada Guerra do Ópio, certo? Fala, Vitor. Uma curiosidade é que a papoula é a planta que vem, assim como um exemplo que é a cannabis, que vem da maconha, ou a maconha vem da cannabis, a heroína vem da papoula. Sim, ela tem origem lá, né? Mas é claro que já é uma mistura daí, né? Ela tem dentro da sua composição a papoula, né? Vamos lá. Página 27. A gente vai fazer juntos ali a página 27, gente. Vamos lá? Ô, Joaquim, tu lê pra gente o textinho que está em rosa da página 27 para a gente fazer a letra A e a letra B juntos? Ok. Espera que eu tô olhando um negócio no caderno. Na página 19. 27. 27, Será que ele tá fazendo caderno, né? no documento. Essa superioridade da China vem, então, sobretudo dos progressos efetuados no domínio da construção naval. As ajudas à navegação, mapas, bússola, compasso, meios de medir o tempo, a posição e etc. não são muito disseminados no começo do século XV. Mas enquanto os europeus se serviam ainda de galera de uma única vela, muito lentas, ou de um nau mais rápidas, naus mais rápidas, porém frágeis. Os juncos de alto mar dos chineses surpreendem os viajantes estrangeiros como Marco Polo. Estes têm, muitas vezes, 60 metros de comprimento e 30 de largura, e têm mais de 50 cabines. Tá? Então, vamos pensar junto lá. Ó. Os portugueses foram os pioneiros na navegação no Oceano Índico durante a Idade Moderna? Eles foram os pioneiros no Oceano Índico, gente? Eles foram os pioneiros do quê? Da Europa. Isso mesmo, o João está falando ali, dá para ouvir os gestos do João. Eles são os pioneiros na Europa. Por quê? Porque os chineses já viajavam pelo Oceano Índico antes dos portugueses. Então, os chineses já dominavam o Oceano Índico antes dos portugueses. Os portugueses são os pioneiros europeus. Então, lá da Europa, eles são os pioneiros. Porque na ideia eurocêntrica, né, é como se tipo Portugal fosse a bolachinha mais gostosa do pacote, o gás da Coca-Cola, a galera que chegou primeiro lá e dominou tudo, comercializou e tipo, somos os caras. E na verdade não é bem assim que funciona. Eles são os primeiros da Europa, né? Porque os chineses já dominavam todo o Oceano Índico, né? Já tinham um desenvolvimento tecnológico muito grande. Inclusive, por exemplo, o macarrão é chinês, não é italiano. A Itália comprou essa ideia por conta do molho e tudo mais, mas a massa, né, ela é chinesa. A Itália que ficou famosinha com o macarrão chinês.
Letra B. De acordo com o fragmento do texto, a que se deve a superioridade chinesa na navegação? Os chineses dominam o quê, gente? Os chineses têm a bússola, conseguem se localizar. Os chineses têm o astrolábio, o sextante, ou seja, os chineses têm objetos de localização. Eles têm instrumentos de localização. Então, os caras não vão se perder. Lembra quando o Portugal começa a dominar o oceano, quantos navios desaparecem? Quantos navios não chegam no seu lugar que era para chegar? E aí é que vem, né, na memória das pessoas, os marinhos, ou que a Terra era plana. Todas essas ideias aparecem ou surgem. Por que elas aparecem ou surgem essas ideias? Porque eles não dominavam essas técnicas de navegação, então eles se perdiam mesmo. Os navios afundavam, havia um número muito grande de naufrágios, mas não porque a Terra era plana ou porque havia monstros marinhos, é porque eles não tinham a técnica de navegação, coisa que os chineses já dominavam. Então, já havia técnica de navegação feita pelos chineses, certo? Então, as embarcações chinesas eram mais rápidas, né? Então, eles não se perdiam, então eles tinham mais domínio. Certo? Beleza? Letra A e letra B da página 27, ok. Letra A está ok, letra B está ok. Então, vamos para o Organize as Ideias, também da página 27, certo? Ô, João, lê pra gente o que está em rosinha na página 27, por favor. Não só o Ocidente tinha vontade de expandir, como também dispunha de tecnologia necessária ao sucesso dessa empreitada. Embarcação à vela aparelhadas, esse fator o distingue da China e dos territórios islâmicos e ajuda a explicar por que o Ocidente e não as civilizações orientais deu início a uma era de conquista que resultou no domínio global. Além de ser mais fácil de manobrar e mais rápido em mares abertos do que as galés movidas a remo, o navio à vela tinha uma vantagem tática adicional. Era equipado com canhões abaixo do convés que podiam atirar e danificar ou afundar as embarcações inimigas à distância. As galés dos árabes no Oceano Índico e os juncos dos chineses não eram aparelhadas com esse tipo de arma. Numa batalha, valiam-se da antiga tática de abordagem, que consistia em colocar-se ao lado do navio inimigo, quebrar-lhes os remos e subir a bordo para uma luta no convés. Olha, tá vendo, gente, a diferença? E aí, por que os europeus vão dominar o mundo? Lembrando que os chineses têm uma baita de uma tecnologia, têm um conhecimento absurdo, né, de várias áreas. No entanto, vamos ter aí o eurocentrismo, no entanto, nós vamos ter os europeus que vão dominar, né, que vão comercializar efetivamente com as Índias, que vão dominar a América, que vão dominar o continente africano, e depois a Inglaterra, lá no século XIX, vai se tornar o país mais poderoso do mundo. Ninguém vai conseguir chegar nos ingleses, a Inglaterra vai dominar tudo. Então, no século XV e no século XVI, nós vamos ter Portugal e Espanha como centro do mundo, como países mais importantes, tanto que vão dominar o continente africano e a América também. Depois a gente vai estudar a América, os povos da América, quando os portugueses chegaram aqui, os incas, os maias, os astecas, quando os espanhóis e os portugueses chegaram no continente americano. Então, por que houve essa supremacia? Por que os europeus acabaram se tornando superiores, tendo em vista que os uma alta tecnologia e um alto conhecimento? Essa superioridade, ela se dá por conta das técnicas depois de navegação. Lembrem que a gente falou que em Portugal eles vão construir uma escola chamada Escola de Sagres, que é uma escola de navegação. As embarcações europeias, portuguesas, espanholas, por exemplo, elas vão ser embarcações à vela. E a galera, os árabes,
Eles ainda têm as galés. É uma herança lá do Império Romano, certo? As galés eram da época de Cristo, né? Ou seja, quem já assistiu aquele filme Ben-Hur, tá? Eu pedi para vocês assistirem no 6º ano. O Ben-Hur, ele é preso numa das galés. Ou seja, o barco é a remo, né? Agora, os portugueses é um barco a vela. Então, se o tempo ajuda, ele é muito mais rápido. É claro que eu dependo do tempo, né? Se o tempo não me ajudar, eu também vou ter dificuldade. Mas com a ajuda do tempo, ele é muito mais rápido. Então, ele chega, né? E fora os canhões, que podiam acertar de longe a embarcação. Nem chineses e nem árabes muçulmanos têm canhões. Certo? Então, os juncos, que são as construções ali dos chineses, ou as embarcações, que são as galés dos islâmicos, elas não possuem esses canhões. Então, o canhão consigo acertar a embarcação de longe. Isso vai facilitar, correto? Aí, olha o que diz a pergunta. Escreva em seu caderno, ou quiser anotar na própria apostila, não tem problema nenhum. Quais são as diferenças entre o projeto de navegação dos chineses e o projeto de navegação dos portugueses? Então, como eu falei para vocês, o navio à vela é mais adequado às viagens ao mar aberto, certo? Eles são mais rápidos. Elas são aparelhadas, essas embarcações europeias têm canhões. É crucial numa guerra, num conflito, né? E as embarcações chinesas, elas têm que atacar de forma direta. Ou seja, elas têm que se aproximar da embarcação e subir em cima do barco para poder dominar o outro. Né? Coisa que os europeus não precisam fazer. Então, de longe, eu consigo acertar a embarcação chinesa antes que ela chegue perto de mim. Ou uma embarcação islâmica, né? Antes que ela chegue perto de mim. Então, essa é a vantagem dos portugueses, ou seja, dos europeus, para com os chineses ou os árabes muçulmanos, que também dominavam o Oceano Atlântico. Lembrem-se que os árabes, os muçulmanos, também dominavam o Oceano Índico, assim como os chineses, certo? Eles também dominam a navegação, eles também são comerciantes e eles também são importantes, né? Apesar de nós falarmos pouco sobre eles, tanto árabes quanto chineses, japoneses, ou indianos, enfim. A gente fala muito mais da Europa do que do Oriente. A nossa história, ela é eurocêntrica, né? A nossa história, ela valoriza os europeus, certo? Então, vamos lá. Ó. Até aí, beleza, gente? Tranquilo essa questão ali da página 27? Tranquilo? Ok? Ok, Gabriel, ok, Rebeca, ok, Lívia, ok, Rafa, ok, Manu, ok, Letícia, ok, Matheus, ok, Isabela, ok, Gabriel, ok, Ana Júlia, ok, Ok. Ok. Podemos continuar? Nossa, eu fui o último. Tá bom. Não, tá errado. Tá mostrando aí, Iago? Não consigo enxergar direito. A papoula lá que a professora tinha falado. Ah, da papoula. Muito bem, da planta, né? O bom de estar em casa é poder a gente estar falando e vocês poderem estar pesquisando tudo ao mesmo tempo, né, gente? Que isso é bem legal. Vamos lá, então. Japão. Os portugueses, que são bem espertos, na verdade, perceberam que quando chegaram no Japão, o Japão tinha um conflito entre eles, um conflito interno, certo? Então, quando os portugueses chegaram no Japão, os japoneses eles tinham conflitos internos por posses de terras. Tá? Então, havia muitos conflitos entre os os daimyos, daimyos. Entre os daimyos, e que são os grandes proprietários de terra, seriam os grandes latifundiários, né? Quem tem bastante terra, né? Então, havia uma disputa entre eles por terras, por posse de terras. Então, os portugueses se aproveitaram disso. Como eles viviam conflitos, era mais fácil dos portugueses chegarem até eles.
tá? De dominarem. Porque quando não tem conflito, eles se tornam mais fortes. O que vai acontecer? Vamos dar um exemplo bem simples. Quando os espanhóis chegaram na região da Argentina, Chile, Peru, enfim, onde nós vamos ter incas, maias e astecas, eles se aproveitaram que esses povos eles não eram unificados. Eles tinham problemas entre eles tinham conflitos entre eles. Então, os espanhóis se aproveitaram disso para dominar o território. Porque se incas, maias e astecas se unissem, e eles tinham força militar, eles poderiam ter lutado, e o domínio espanhol, não que ele não tivesse acontecido, né? Mas poderia ter diminuído esse domínio espanhol. Não necessariamente eles teriam dominado facilmente esse território. Então, os espanhóis se aproveitaram, né, que incas, e maias e astecas tinham rivalidades, tinham problemas entre si para dominar o território. Aqui, da mesma forma, os portugueses perceberam que os japoneses tinham problemas entre eles e que havia disputas de terra ali com os latifundiários, que são os daimyos, né? Que são os proprietários de terra, e aí começaram a se aproveitar dessa situação, certo? Aí aqui vai mostrar o exército de samurais, que isso é muito clássico, né? Aí, se vocês abrirem o RA, vai estar mostrando a katana, que é a espada samurais, certo? Para eles têm um valor gigantesco. Já vou aproveitar e falar dos samurais de uma coisa que é bem interessante, que a gente vai estudar lá no nono ano, né? Mas eu vou falar para vocês, já que nós estamos falando do Japão. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão lutou do lado da Alemanha. E o Japão atacou uma base no Havaí dos Estados Unidos. Tem até um filme que fala sobre isso, que é Pearl Harbor. Essa base estadunidense que ficava no Havaí, que o Japão atacou, o Japão conseguiu matar 2,5 mil soldados estadunidenses. Pensa isso para os Estados Unidos, né? Foi uma afronta. E aí os Estados Unidos entrou na guerra e aí eles foram para uma batalha chamada de Midway, uma batalha no Oceano Pacífico, e os japoneses perderam essa batalha. Mas o que eu quero dizer para vocês é que na Segunda Guerra Mundial havia um tipo de piloto chamado kamikaze, pilotos japoneses que tinham em torno de 17, 18 anos e pegavam aviões que eles se explodiam? Oi? Aviões que não ser usados. Pode falar, Miguel. Eles se explodiam? Só para me saber. Isso mesmo, muito bem. O que acontece? Eles pegavam aviões que não iam ser mais tão utilizados, planeavam sobre navios dos Estados Unidos e explodiam, né? E aí conseguiam atacar os navios dos Estados Unidos. Eles conseguiram atacar 250 navios estadunidenses, mas os kamikazes eram pilotos suicidas, certo? Qual era o objetivo deles? Era uma questão de honra, vem da história dos samurais. Então, eles vestiam uma roupa própria para isso, colocavam o símbolo aqui, amarravam, né, um símbolo do Japão, e faziam isso com muita honra. Tem histórias que dizem que se os japoneses não morriam, não conseguissem fazer, eles cometiam suicídio. Se eles não conseguissem atacar os navios com as katanas, tá? Porque tem uma questão de honra ligada aí à história dos samurais. Então, aqui nossa, que honra! Eles vão morrer, ninguém vai lembrar deles ali, né? Não, e é bem a ideia, Miguel, é bem a ideia do povo islâmico, né? Que quando você tem aqueles suicidas, os homens-bombas, né? Do extremismo islâmico, é bem isso. Eles vão morrer com honra, eles são preparados para isso, é a roupa especial, Depois, porque eles estão fazendo algo de especial. Como o homem-bomba do Estado Islâmico, os pilotos kamikazes eram praticamente na mesma situação. De honrarias e um cerimonial antes dele planear e atacar os navios estadunidenses. Mas é só para a gente ter noção da resistência japonesa. Eu vi um estudo que durante a Segunda Guerra Mundial
tinham em torno de 4.000 soldados japoneses, eles não se renderam até o fim. Só se renderam 17 pessoas, 17 japoneses de 4.000. Então, eles não se rendiam, eles tinham uma questão de resistência muito grande, certo? E uma ideia de reconstrução mais forte ainda. Então, aqui vai mostrar a questão dos samurais, né? E vai mostrar a katana, no RA fala da katana ali, certo? Fala, Vitor. Isso não se chama resistência, significa perseverança. Uma coisa que eu tenho muito. Resistência tem a ver com perseverança, tá? Olha só. Então, aqui vai falar disso. Então, os shoguns, eles eram o cargo militar, certo? Os daimyos eram os proprietários de terras. E os shoguns eram os cargos militares, né, que defendiam ali os japoneses. Fala, João. Os kamikazes, eles tinham depressão? Olha, João, era uma Pra se questão matar? mesmo, não era uma questão de honra. Eram jovens, tá, João? Eles tinham Então, por isso mesmo. 8 anos. E para eles era como se fosse eles estivessem fazendo algo assim, tipo, top das galáxias, assim, ao ápice, porque eu vou morrer pelo meu país. Então, é essa ideia nacionalista, né, que é muito forte. Olha só, aqui na apostila de vocês vai falar um dado que é interessante, que é a cidade de Nagasaki, tá? A cidade de Nagasaki é a mesma que sofreu o ataque lá de bombas, né? Hiroshima e Nagasaki, são as duas cidades que foram atacadas pelas bombas da Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou uma cidade portuguesa, tá? A maior cidade cristã do Japão, tá? Por colonização portuguesa. Lembrem que eu disse para vocês que os portugueses levavam nas embarcações levavam os padres jesuítas para catequizar não só os nativos, os indígenas, mas onde eles iam. Então, aqui eles dominaram, né, a cidade de Nagasaki e tornaram a cidade de Nagasaki a cidade mais cristã do Japão, né, por conta do domínio aí português, certo? Quero fazer com vocês o Interpretando Documentos. Vamos fazer ali, Interpretando Documentos. Ó, aí fala, retome a página de abertura do capítulo e observe a imagem de desembarque de mercadorias portuguesas em um porto japonês. Então, lá na nossa imagem de abertura, nós temos aqui as ilustrações, né, dos portos. Aí diz o seguinte, em sua opinião, a movimentação representada influenciou a decisão do Shogun? Shogun é o quem? O líder militar do Japão. De fechar o Japão para o comércio. Então, o que acontece? Qual é a característica mais importante do Japão? É que se fecharam. Eles foram proibidos de comercializar com outras pessoas. Virou uma economia fechada. Quando a gente fala isso hoje, é muito mais difícil. Porque hoje a gente vive uma economia globalizada, interconectada, de interdependência entre os países, né? Aqui, eles fecharam o mercado, certo? O objetivo deles era não comercializar com mais ninguém. O comércio, ó, então, influenciou a decisão do Shogun de fechar o Japão para o comércio? Que resultados essa medida deveria provocar na economia japonesa? Tá? Gente, o fechamento do Japão era para impedir a cultura dos europeus. O que os japoneses não queriam? A cultura europeia, a cultura portuguesa lá dentro. Gente, eles conseguiram cristianizar Nagasaki. Nagasaki se tornou a cidade mais cristã. Então, se eles se abrissem para essa possibilidade, eles tinham medo que outras cidades se tornassem cristãs, que outras cidades tivessem influência portuguesa. Vocês viram Macau? Eu mandei para vocês, que daí, estamos falando lá da China também. Vocês viram Macau, que hoje tem nome de ruas, e o comércio também está em português, apesar de não se falar mais praticamente português em Macau, mas por conta da influência
portuguesa, né? Que eu mandei o vídeo para vocês assistirem. Olha lá. Em sua opinião, então, como eu falei para vocês, o fechamento visava o quê? Impedir o contato da cultura e dos produtos europeus. A medida visava reduzir a entrada dessas mercadorias para o desenvolvimento técnico do Japão, além de impedir os cristãos. O que eles queriam preservar? Culturas tradicionais. Os japoneses queriam preservar a cultura japonesa, ou seja, a cultura oriental. Eles queriam menos interferência possível da cultura europeia. Até aqui, gente, beleza? Sossegado? Tranquilo? Très bien? Escuta, gente, falta 1 minuto. Prof, Vou mandar outro link. Fala, João. Japão teve feudalismo, né? Japão teve um tipo de sistema feudal, sim, tá? Então, a gente estuda lá no ensino médio o feudalismo japonês. É bem interessante o que o João falou, tá, gente? Então, o feudalismo, como a gente já estudou, valoriza a terra. Aqui já no início da apostila não fala da disputa de terras, então houve sim uma experiência feudal dentro do Japão. O sistema feudal que vive da terra, que a terra é o bem mais importante, né? A ruralização, o Japão vivenciou essa experiência. Fora da Europa, o único lugar fora da Europa